Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. Notícias, entrevistas, histórias e muita informação. De segunda a sexta-feira, através do estúdio Giro Mix. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta e com muito frio aqui na nossa São Roque, né? Aliás, acho que essa aí é uma das maiores frente frias que a gente já teve aí nos últimos 50 anos, né? Muito frio realmente, dizer uma coisa para você, mas vamos ter mais uma noite gelada aí, depois a gente já volta para o aquecimento aí. Bom, deixa eu fazer o seguinte, hoje no nosso programa, hoje é um Linha Aberta internacional. A gente vai falar direto de Moçambique para a gente conhecer um pouco de um problema muito sério que está ocorrendo lá em Moçambique, na África. E nós temos aqui um convidado internacional. Com que alegria a gente vai conversar aqui direto de Moçambique. E Moçambique foi uma colônia portuguesa, igual a gente aqui no Brasil, e a gente vai conversar aqui com o Iacito Mohamed Camoedo. Iacito, boa tarde, tudo bem com você? Ele está acionando. E aí, Iacito, tudo bem? Opa, ele vai habilitar o áudio aí. Iacito, só habilita o áudio para a gente bater um papo direto de Moçambique. Deixa eu ver se o Iacito... Está me ouvindo, Iacito? Acho que perdemos um pouquinho o contato com ele. Está me ouvindo? Então pode dar uma boa tarde para a gente. Tudo bem, Iacito? Não estamos ouvindo o Iacito, ele vai habilitar lá o microfone. Tudo bem, Iacito? Agora você me ouve? Se me ouve, manda um joinha para mim aí. Então, agora dá uma boa tarde para a gente, que o seu som é que não está chegando aqui. Tudo bem, Iacito? Boa tarde. Caramba, durante o teste foi uma maravilha. Deixa eu ver se a Maiara, que é a jornalista que está com a gente aqui. Maiara, você está me ouvindo, Maiara? Boa tarde. Boa tarde, estou ouvindo sim. É o nosso Iacito, que a gente está com um probleminha aqui. Iacito, vamos ver se consegue dar uma boa tarde para a gente. Tudo bem, Iacito? Boa tarde. Opa, perdemos o... Iacito, vamos fazer o seguinte aqui, vamos treinar no ar. Tira o fone e fala direto pelo microfone do seu aparelho celular, que às vezes pode ser isso que está dando uma interferência aí. Vamos ver se agora a gente consegue ouvir o nosso Iacito Mohamed Camoedo, que está lá em Moçambique, na África, e ele vai falar para a gente uma situação muito difícil que o país está enfrentando. Você está me ouvindo agora, Iacito? Perdemos o contato, então você vai restabelecer o contato, nosso Guilherme. Voltou. Iacito, você está me ouvindo aí, Iacito?
Sim, consigo lhe ouvir. E aí, como Aí, vai? Yacito! E agora eu também estou te ouvindo, cara. Primeiro, muito prazer em recebê-lo aqui. Boa tarde, tudo bem com você, Yacito? Ah, boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Ah, espero que vocês também estejam bem, não é? Tirando essas situações que cá estão a acontecer, está tudo bem, graças a Deus. Legal. Deixa eu fazer o seguinte, Yacito, eu vou falar, mas o que que vocês estão falando de Moçambique? Nós vamos fazer o seguinte, primeiro, Moçambique, a exemplo do Brasil, uma colônia portuguesa. A nossa independência veio em 1822. A gente vai completar 200 anos da independência do Brasil. Moçambique conseguiu a sua independência de Portugal não faz tanto tempo assim. Eu já tinha nascido, nasci em 66. Moçambique conseguiu independência em 1975. Isso. Com certeza. Com certeza, Moçambique não é, ficou independente em 1977, não é? Aliás, 75. Ah, na verdade, nós, como te referias, nós fomos uma colônia portuguesa, assim como o Brasil, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e outros países lusófonos africanos. E, como sabem, ficamos 500 anos, não é, sendo colônia de Portugal. Depois, em 75, tivemos já a nossa independência, que na verdade foi proclamada pelo saudoso presidente Samora Moisés Machel, né? Que é uma figura incontornável e muito bem conhecida em todos os países que falam a língua portuguesa. Então, certo, sim, nós ficamos independentes em 1975. E outra coisa, né? Por exemplo, né? Vocês falam português, né? Como Angola também fala, tal. E é o seguinte, o português, eu estava até quando fiquei sabendo dessa entrevista que a gente ia fazer com você, eu falei, deixa eu ouvir um pouco das rádios de Moçambique, né? E hoje com esses aplicativos, tal. E aí é o seguinte, a gente tem o português de Portugal, né? A língua mãe, o nosso português aqui no Brasil. E eu falei, deixa eu sentir como é que é o português de Moçambique. Quer dizer, o português de Moçambique está muito mais próximo do nosso português aqui do Brasil do que de Portugal, né? Ah, é, é relativo, né? Existem pessoas que, ao me ouvirem falar, eles dizem que o português moçambicano é mais próximo do português de Portugal. Mas existem uns outros também, como é o seu caso, que dizem que é um pouco mais parecido com o português do Brasil. Eu acho que o abrasilamento do português moçambicano é por conta desta, não é, desta interação do povo moçambicano e os próprios brasileiros. Repare que nós assistimos muita televisão aqui em Moçambique, que é o caso da Record, não é? Nós temos assistido diversos programas, como é o caso de Balanço Geral, o programa do Rodrigo Faro, o programa da está-me a fugir, a Japa, está-me a fugir o nome dela, Ah, Sabrina Sabrina Sato. Sato, Sabrina Sato. ótimo. Eu gostei que você falou a Isso, japa. isso. Japonês também é japa aí, né? Isso, hein? E, na verdade, é que é japonês mesmo. Japa por causa desta questão de quebra de fronteiras, né, através da internet. Então, nós temos muita interação com o Brasil. Se for a ver, atualmente, nos nossos trabalhos acadêmicos, citamos muitos autores, não é, autores brasileiros, porque vocês estão a escrever muito mais que os portugueses hoje em dia. Então, nós temos olhado os brasileiros como irmãos, como uma fonte de inspiração, principalmente no mundo acadêmico, etc. Então, por isso, eu penso que tanto português moçambicano quanto o português brasileiro, não é? Na verdade, existe sempre uma semelhança por conta desta questão da internet, né?
Olha, que legal. Deixa eu pegar o boa tarde aqui da Maiara, que é uma jornalista e vai participar com a gente, vai trazer detalhes. Mas, Maiara, a gente já vai falar de uma coisa muito triste que está acontecendo lá. Mas para a gente começar essa conversa, fiquei muito, muito contente. Você vê que legal, como que eles acompanham as coisas do Brasil aí. É bem legal, né, Maiara? Sim, é bem bacana. Eu, no começo, quando eu comecei o trabalho voluntário com eles, eu fiquei um pouco preocupada se a gente conseguiria dialogar, mas no primeiro contato eu vi que a fala deles é muito parecida com a nossa, a cultura também está muito parecida, né? O Yacito falou com relação a escrever os textos, né? Porque a gente vai escrever para um português, mas que vai abranger diversos países. Então, eu fiquei um pouco preocupada se as pessoas iriam entender os textos, se a gente escreveria, por mais que seja português, da mesma forma, né? A nova ortografia veio para ajudar a gente nisso, mas ainda assim rola aquela coisa, será que na prática de fato é assim? Mas aí depois a gente viu que realmente muda uma coisinha ou outra, mas o entendimento acaba acontecendo e até algumas gírias são parecidas, né? Ah, é? Conte umas gírias que você já aprendeu com eles aí. Eu falei uma vez que era puxa-saco, e o Yacito riu e falou, olha que legal, aqui a gente fala, como é que era, Yacito? Era... Lambe-botas. Lambe-botas, é verdade. Mas aqui a gente também usa essa expressão, né? Verdade. Lambe-botas também a gente usa aqui. Pouco, mas esse é um lambe-botas, é um puxa-saco. Pô, antes, olha, muito legal conversar com você. E outra coisa, eu ficava pegando aquelas revistas antigas, eu gosto de ler umas coisas antigas lá, e a nossa referência de Moçambique, a gente que adora futebol, é Eusébio. A Pantera Negra, Copa do Mundo de 66, fantástico jogador de futebol, absoluto, até a chegada de Cristiano Ronaldo, né? Mas Eusébio, que infelizmente já faleceu, foi um jogador fantástico, grandes conquistas, principalmente com o Benfica. Mas eu pego aquelas revistas antigas, né? E aí consta lá que Eusébio nasceu em Lourenço Marques. Na verdade, Lourenço Marques é a capital de Moçambique que mudou de nome e hoje se chama Maputo. Ótimo, é verdade. Eusébio é uma referência, né, a nível do desporto, tanto moçambicano quanto africano. E também quero acreditar que é uma referência mundial, né? Ele estava naqueles níveis dos Pelés, Maradona, né? Podemos dizer que numa mesa em que estava lá o Maradona e o Pelé, o Eusébio também podia sentar na mesma mesa, porque ele tinha enorme qualidade, não é? Foi uma referência. Eu sempre digo isso, né? Nós emprestamos uma grande referência a Portugal e que dignificou aquilo que é o nome de Portugal e também de Moçambique, não é? Então, eu eu tenho certeza que Moçambique também, assim como o Brasil, tem desenvolvido grandes talentos. Se forem a ver o atletismo internacional, também nós tivemos uma moçambicana que se chama Maria de Lourdes Mutola, que é uma recordista mundial, não é? Ganhou diversas medalhas de ouro em diversos campeonatos, em diversas Olimpíadas. Então, também nós produzimos Ronaldinhos, produzimos, não é? Produzimos Roberto Carlos, Cafus, né? Ronaldo Nazário, etc, etc. Também a gente faz isso por aqui. Que legal isso daí, cara. Que legal você falar um pouco dessa participação aí. Só para a gente fechar o assunto futebol aí, quem jogou mais, quem joga mais, né? Porque o Ronaldo ainda tá em atividade aí. É Eusébio ou Cristiano Ronaldo? Se formos a ver pelos números, não é? Pelos números, o Cristiano Ronaldo tá muito acima de quase todos os futebolistas. Até que eu posso dizer que, para mim, apesar de existirem os outros, né, não tive a oportunidade de olhar, né, de assistir o Pelé, assistir o Maradona, etc. Mas eu acho que Cristiano Ronaldo, para mim, é o jogador, né, é o melhor jogador de todos os tempos em atividade. Eu posso admitir isso, né, sem tirar o mérito ao Messi,
que também é um extraordinário jogador, mas o Cristiano Ronaldo, pelo que faz pela seleção, pelo que faz, pelos clubes que ele passou, o diferencial é esse, né? Passou por Sporting, passou por Manchester United, foi jogar no Real Madrid e atualmente está a jogar na Juventus. Se fores a ver os números dele, são extraordinários. E o que ele está a fazer aos 36 anos é coisa de outro mundo, né? Então, por isso eu o considero como sendo o melhor de todos os tempos. Que legal. É só para entender que Eusébio defendeu a seleção portuguesa porque Moçambique, na Copa de 66, ainda pertencia a Portugal. A independência veio em 75. Agora, só um detalhe aqui, antes da gente entrar, que o pessoal está curioso aqui, as pessoas ficam curiosas, perguntam, já que você falou de futebol, quais são os times aqui no Brasil que você gosta de acompanhar? Qual o time brasileiro que é mais comentado aí? Na verdade, eu conheci na íntegra o futebol brasileiro, né, atualmente, né? Foi na medida em que o Jorge Jesus saiu do Sporting, na altura, para o Flamengo, aí no Brasil, né? Então, foi aí onde conheci, né, onde conheci os diversos atletas, como é o caso do Gabigol, não é? Como é o caso do Gabigol, como é o caso do Everton, né? O Everton Ribeiro. entre outros. Sim, Everton Ribeiro. Então, eu já acompanhava também o que acabou de sair de Portugal, do Brasil para Portugal, o Everton Cebolinha também, né? Ah, o Parece que é Cebolinha. Everton também. O Cebolinhas também, sim, É. conheci. Então, eu conheço Santos, Palmeiras, conheço, né? Conheço, né? São diversas Corinthians, conhece o equipes que Corinthians? sim, conheço. Então, eu conheço o Brasil, nunca estive no Brasil, mas conheço o Brasil de uma forma que vocês não, não podem perceber neste momento, mas eu sou muito apaixonado pelo Brasil, eu gosto muito do Brasil, eu gosto muito do povo brasileiro e tenho muitos amigos brasileiros, né, que os conheci a partir da internet, como é o caso da Maiara, né? Poxa, que legal. E você citou a Maria de Lourdes Mutola, que ela foi campeã olímpica em Sydney nos 800 metros, medalha de ouro. Isso, muito legal. E eu prometo que agora, para a gente entrar no nosso assunto aqui, só uma curiosidade. Você falou que assiste a TV Record aí. Além da TV Record, você tem imagens de outra TV brasileira aí? Sim. A Globo, por exemplo, né? O SBT, a Band, né? SBT do Silvio Santos, a Globo não, a Record do Edir Macedo. Sim. E sim, conheço a Band. Eu tenho assistido diversas televisões brasileiras. Eu gosto muito do jornalismo, principalmente. Porra, Então, por então, isso assisto muito. E me diga uma coisa, só por curiosidade, isso você acompanha num canal por assinatura, né? Que você tem os canais brasileiros? Ou como que é a Record Internacional, como é que funciona aí a Globo Internacional? Não, na verdade, por assinatura é muito caro por aqui. O que é que eu faço? Eu muitas vezes tenho assistido através do YouTube, porque a minha condição nos dias de hoje é uma condição razoável, né, para o nível em que a gente se encontra por aqui. Repare que sou uma pessoa, graças a Deus, sou uma pessoa estudada, tive essa oportunidade de estudar e consegui um trabalho que é digno, é razoável e dá para eu conseguir comprar megabytes, porque a gente usa mais esse sistema de megabytes, né? Então, eu consigo comprar megabytes a hora toda, estou na internet, né? Escutando notícias do Brasil, Portugal, notícias da Europa, etc. Então, por isso tenho um pouco de informação do que se passa no mundo. E é neste tipo de atividades que eu tenho feito diariamente que conheci todas
essas televisões, os apresentadores mais famosos, não é? Os apresentadores investigativos também muito mais famosos, etc. Então, os conheço mesmo. Você já assistiu aí o Roberto Cabrini, do SBT, agora está na Já. Record. Verdade, está na Record. A Xuxa também estava... Onde é que a Xuxa estava? Porque depois foi para a Record. Ela estava na Record, agora a Xuxa não está fazendo o programa agora, né? Mas está mais na Globo, né? Né, Maiara? A Xuxa, ela não está fazendo o programa na Globo agora, depois que ela voltou da Record, mas ela vai fazer, acho que alguma coisa na Globo agora, né, Maiara? Você que foi baixinha da Xuxa. Eu não vi eles anunciando nada, mas eu acredito que ela vá para a Globo. É isso aí. Bom, porque ela tem aparecido fazendo participações, né? Poxa, até para a gente descontrair um pouco, agora a gente vai entrar num assunto aqui pesado. Poxa, a Maiara entrou em contato com a gente, Yacito, e ela falou o seguinte, olha, a gente está vivendo uma situação muito difícil em Moçambique, que é o conflito de Cabo Delgado. Aí eu dei uma olhada no mapa, a gente vê que a capital, vou imaginar, se fosse aqui no mapa do Brasil, a capital de Moçambique estaria ali, vamos dizer, onde é Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E esse conflito de Cabo Delgado está acontecendo lá na parte de cima de Moçambique. O Guilherme até tem um mapa aí, que seria aqui no Brasil, vou imaginar algo que estaria acontecendo lá no Rio Grande do Norte, entendeu? Lá na parte de cima, lá no Nordeste. Então, o que está acontecendo aí em Moçambique, nessa região, que já lá no Nordeste de Moçambique, já fazendo fronteira com a Tanzânia? Qual esse grande problema que vocês estão vivendo aí? Como é que começou esse conflito de Cabo Delgado? Está o mapa aí, tá vendo? Ó, então tá Moçambique. Então vou imaginar assim que a capital está aqui embaixo, né? Como se fosse Porto Alegre, e Cabo Delgado está lá em cima, lá na divisa com a Tanzânia. O que está vivendo essa região de Moçambique, o meu caro Yacito? Muito bem, estamos de volta, nós tivemos uma queda aqui na nossa live, estamos reiniciando e nós estamos conversando aqui com o Yacito Mohamed Camoedo, que está lá em Moçambique. E na primeira parte aqui a gente estava até falando um pouco de algumas curiosidades, né? Falamos até de futebol e tal, mas agora a gente vai entrar numa questão aqui muito séria, que é esse conflito de Cabo Delgado que está acontecendo em Moçambique. E Yacito, o que está acontecendo aí em Moçambique? E você vai dar para a gente aí essas informações, inclusive da parte da questão geográfica aí. O que está ocorrendo de muito grave aí em Moçambique, Yacito? Na verdade, como me referia, eu vivo numa província que se chama Nampula, não é? Nampula que, na verdade, faz limite com a província de Cabo Delgado, não é? E esta província de Cabo Delgado encontra-se, não é, numa situação em que os insurgentes acabaram se fazendo presente por lá por conta, quero acreditar, por conta de recursos naturais. Mas muito antes de eu dar essa informação, só quero dar a saber que nós somos, eu estou aqui a falar em nome de uma organização sem fins lucrativos que se chama Ajudemo. Na verdade, eu não sou especialista em análise de situações referentes à segurança pública, não é? A situação de insurgências, etc. Eu não sou especialista nisto. Então, eu vou falar simplesmente daquilo que a gente, como organização, vê e de que forma é que nós, como organização, estamos a articular, não é? Dentro da própria organização para podermos apoiar os deslocados ou então os refugiados desta província de Cabo Delgado. Então conta pra gente quando é que começou esse conflito aí em Cabo Delgado, que fica bem aí no nordeste, né, de Moçambique. Como é que começou? Desde quando a gente está vivendo esta situação? Sim, perto de 4 anos, não é? Já estamos perto de 4 anos, mas nos princípios desses 4 anos, a situação não era tão intensa como tem sido agora. Se forem a perceber, é que atualmente o país achou necessário convidar diversas forças para que apoiassem, não é, com esta atividade
ao terrorismo dentro daquela província de Cabo Delgado. Mas, na verdade, neste momento, cerca de 700 mil pessoas elas estão deslocadas. Quero acreditar que este número acabou subindo. E essas pessoas, ao se deslocarem ou a saírem do território que é Cabo Delgado, elas distribuem-se em diversas províncias, principalmente nas províncias nortenhas, que são províncias que fazem fronteira com Cabo Delgado, como é o caso de Nampula e Niassa, não é? Como é o caso de Nampula e Niassa. É claro que também províncias como a Zambésia, como Sofala e outras da região centro têm recebido também um número considerável de refugiados ou então deslocados desses conflitos de Cabo Delgado. Mas o que se fala, se calhar deve ser por causa da questão da descoberta dos recursos naturais naquela região de Cabo Delgado, né? Foi descoberto uma grande jazida de petróleo e se calhar isto também pode ser um dos motivos que fez com que, não é, esses insurgentes se organizassem e fossem para lá no sentido de criarem confusão, né? Criarem confusão e fazerem com que o governo moçambicano e a própria população não se beneficiem que se encontra dentro do seu território, não é? Então, esta é uma das situações que as pessoas, não é, que entendem da matéria têm falado, né? Estudos também são feitos e percebe-se que, de facto, né, é por causa dessa situação. Então, o que é que a gente, como organização, eu não sei se posso dar pulo para responder já a parte... Sim, pode falar, mas não, pode falar só que antes é o seguinte, então são confrontos violentos, quer dizer, entre a polícia, líderes islâmicos, quer dizer, e esses confrontos, isso que está ocorrendo por lá, está fazendo com que mais de quase 700 mil pessoas tenham que sair dessa região e estão se deslocando para outros pontos de Moçambique. Toda essa massa humana que está se deslocando, porque está sofrendo ameaças, tem gente que está sendo morta, a coisa está muito grave lá. Claro, tá muito grave, na verdade, a coisa está muito grave. Mas pelas notícias que a gente encontra, né, por causa deste apoio das forças internacionais, não é, de diversos países que se, né, mobilizaram e sentiram que havia essa necessidade de darem um apoio a Moçambique, dá para perceber que, de facto, né, o combate ao terrorismo ele está a acontecer e quero acreditar que nos próximos dias teremos boas informações e informações que poderão deixar ainda mais tranquilos a população, principalmente as populações que fazem limite com a província, ou então aquelas populações que se encontram na província de Cabo Delgado, né, em outros espaços, em outros distritos em que este conflito ainda não se fez. Então, eu acho que esta é uma boa notícia de que já entraram órgãos internacionais, mas, na verdade, é um confronto que traz um desconforto na população, uma incerteza na própria população, não é? Uma incerteza. São diversos relatos em que as pessoas né, referem-se de situações lastimáveis, de como é que os próprios insurgentes, e que eu não quero colocar aqui a questão de religião dentro disto. Na verdade, se formos a ver a criação das religiões, com a criação das religiões, a tendência dessas mesmas religiões é pregarem a paz, não é? É pregarem a necessidade da população viver percebendo que existe um Deus, não é? Que existe uma vida depois desta vida em que a gente se encontra, não é? E que há uma necessidade de nós, como seres humanos, nos comportarmos bem, sermos amigos, não é? Trabalharmos para o desenvolvimento das nossas comunidades, trabalharmos para o desenvolvimento das gerações vindouras, etc, etc. As religiões pregam isto,
mas só que existem pessoas que usam o nome de algumas religiões no sentido de denegrirem essas mesmas religiões, dizendo que é um posicionamento das escrituras sagradas dessas mesmas religiões. Mas se tu fores a pegar, por exemplo, um Alcorão, se fores a pegar uma Bíblia, em nenhum espaço tu encontras a dizer que tu tens de tirar vida do outro, não é? Porque tirando vida do outro, tu terás salvação. Não existe nenhuma religião que prega isso. Então, por isso, quando se coloca a questão religiosa no mundo, neste meio, em algum momento, nós criamos um etiquetamento ou criamos uma raiva de diversas populações, por exemplo, europeus, brasileiros, etc. Por exemplo, quando vem um muçulmano, eles já olham o muçulmano tendo em conta o histórico que é criado, não é, nessas regiões, dizendo que é Estado Islâmico, etc. Então, por isso eu digo que colocar a questão religiosa dentro desse conflito, em algum momento, é criar em perigo aqueles que professam a mesma religião e que vivem em outros cantos do mundo, não é? Isso pode perigar essas pessoas. Como eu dizia, que as religiões, elas pregam a paz, elas pregam a harmonia, elas pregam, não é, a unidade entre povos. Então, por isso que esta situação de Cabo Delgado é mesmo um grupo de indivíduos mal intencionados que querem retirar um sonho de muito suor, muito sacrifício, ou então um sonho que o próprio Deus trouxe, um bem que o próprio Deus trouxe neste continente, trouxe neste país, e que essas pessoas querem chegar lá, se apoderarem desse mesmo bem, sem negociarem com o governo, que na verdade é o governo escolhido para controlar aquilo que é o sistema político, administrativo e social de uma região como o caso de Moçambique. E aí, a Mayara já vai entrar conosco na conversa também, mas você falou que você faz parte desta associação, Associação Juvenil para o Desenvolvimento de Murupula. Como é que foi criada esta instituição em 2007, sem fins lucrativos, mas para combater a pobreza? Como é que se teve a ideia de se criar esta associação? Ótimo. Na verdade, essa associação, eu sempre digo que ela é espelho de vida de um grupo de jovens que viveu numa comunidade e que conhece, não é, as desigualdades sociais que existem naquela mesma comunidade. Então, existiu um grupo de jovens que teve a oportunidade de sair do distrito de Murupula, que na verdade é um distrito que está aqui na província de Nampula, né, que saiu do distrito e foi para outros cantos do país no sentido de ir buscar educação formal. Terminada esta educação formal, como é o meu caso, e os outros jovens que também tiveram a mesma oportunidade que eu tive, que viviam lá no distrito, nós voltamos novamente para o distrito. Assim que a gente voltou para o distrito, nós sentimos uma necessidade de fazermos alguma coisa para mudar a realidade daquela comunidade onde a gente viveu. Nós sabíamos que viver naquela situação não é algo saudável. Não é algo saudável. Então, nós tivemos essa oportunidade. O que é que a gente tem de fazer para tentar mudar essa situação? Então, foi aí onde a gente, não é, de forma pensamos que seria necessário avançarmos com a criação de uma instituição formalmente criada, não é, ou legalmente criada, para que quando estivermos a agir ou a agir, neste caso, a desenvolvermos nossas ações, não termos impedimentos por conta de sermos uma instituição ilegal. Então, foi aí onde a gente pensou em criar a Judemo, que é a Associação Juvenil para o Desenvolvimento de Murupula. Qual era o propósito, ou qual é o propósito desta organização, ao se criar essa organização? O propósito é mesmo, o principal propósito neste caso, combater a pobreza através da educação. Porque a gente percebeu que o poder da educação é um poder muito forte e que facilmente poderá mudar a vida das próprias comunidades. Então foi aí onde a gente acabou criando a Judemo.
Poxa, bem interessante isso. Então, vocês, além de buscar ajuda para o dia a dia das pessoas, também tem essa questão da educação. Mauro, eu vou colocar você na conversa, mas antes que ele me mostre algumas fotos que a gente recebeu aqui, mostrando como é que está a situação dessas pessoas. Olha aí. Aí, por exemplo, você está vendo uma imagem aí, são cursos que vocês estão oferecendo, essas pessoas estão tendo ali uma aula de costura, é isso? Ótimo. Essas fotos, na verdade, elas retratam uma realidade atual. Vamos lá. Nós, dentro da própria organização, nós temos projetos recorrentes e temos projetos pontuais. É claro que neste momento nós estamos numa situação não muito boa, como as outras organizações também hoje passam por essa situação, por causa da questão da crise global, né? A crise econômica global, etc. E o que a gente faz? Na verdade, nós temos identificado diversos problemas dentro da própria comunidade e neste momento nós estamos a trabalhar mais neste projeto pontual, que é um projeto que nós chamamos de Recomeçando Vidas. O que é isto de Recomeçando Vidas? Como dizíamos, nós recebemos diversos refugiados ou então deslocados da província de Cabo Delgado que perderam quase tudo, perderam suas vidas praticamente. Elas têm problemas psicológicos, têm problemas econômicos, têm problemas de inserção, porque saíram da sua zona de conforto para uma cidade diferente, que é o caso de Nampula. Então, pensamos que seria bom que a gente criasse um projeto no sentido de darmos um recomeço a essas mesmas comunidades. É claro que o Estado, o governo moçambicano também está a fazer um excelente trabalho, existem também outras organizações que estão a fazer excelente trabalho, mas é preciso que se trabalhe ainda mais no sentido de apoiar essas pessoas, porque existem pessoas que ainda não têm nenhum apoio. Então, nós, como organização, pensamos que seria bom criarmos este projeto para oferecermos a possibilidade, cerca de 30 refugiados, para que tenham um curso de capacitação. Neste caso, estamos a ministrar o curso de corte e costura e o curso de serralharia civil. Temos 15 refugiados que estão-se a beneficiar do curso de serralharia civil e também temos 15 refugiados que estão-se a beneficiar no curso de corte e costura. Mas o que a gente pretende fazer? E Acito, só antes de você dar prosseguimento, deixa eu mostrar mais uma foto. Esse é o curso de corte e costura. Que foto tem mais aí, Guilherme? Vou mostrar aqui. Então, ó, essa daí eu acho que é o outro curso que vocês estão oferecendo, né, Acito? De serralheria, esse? Sim, serralharia civil. Ah, tá. E depois vou mostrar, mas tem mais foto mostrando a situação das pessoas de Moçambique. Coloca uma outra foto que o Iacito mandou aqui para a gente. Essas são pessoas, quer dizer, refugiados, eu acho que é quando você sai de um país para o outro. No caso, como é no mesmo país, vocês chamam de deslocados, né? Isso. Então, nós estamos a usar essas duas terminologias para que as pessoas percebam, né? Existem aqueles que não percebem, quer dizer, estamos a usar uma linguagem universal, que é o caso de refugiados, as pessoas percebem um pouco mais rápido, né? O deslocado, né? São pessoas que já passaram por isso e que conhecem essa designação porque vivem essa realidade. Então, por isso a gente junta o deslocado e os refugiados, no sentido de fazermos perceber todo tipo de público, né? Certo. Tem mais uma foto aí, Guilherme? Deixa eu ver mais uma foto. Aí está mostrando, aí vocês já criaram esse instituto, né? Que é a Judemu, e vocês têm essa sede aí. Sim, nós, na verdade, temos a sede no distrito de Morropula, só que nós tivemos aqui um vendaval que se chamou Ciclone Kennedy, que na verdade não chegou com grande intensidade no nosso distrito, mas como a estrutura da nossa sede ela foi feita de material local, neste caso que é o barro, a parede é feita de barro, de blocos de adobe, e nós fizemos uma cobertura com chapas de zinco. Só que a parte de cima, né, por conta da intensidade do próprio vento, acabou retirando a parte de cima e, né, como estava a cair a chuva também, acabou partindo as próprias paredes. Mas já estamos agora a desenvolver também esforços
não é, a empreender esforços no sentido de conseguirmos recuperar tudo que perdemos. Que Repare coisa. que são diversos projetos que a gente tem, como é o caso de projeto de biblioteca móvel, né? Temos o caso de projeto de culinária, o caso de projeto de corte e costura, né? Estamos a dizer corte e costura no âmbito do projeto Instituto Amirace. São diversos cursos, mas esses cursos todos e essas atividades todas, elas estão paradas, essas atividades, por conta de falta de recursos e falta de parceiros. O que é que a gente está fazendo? Nós estamos a estudar novas estratégias de captação de recursos no sentido de darmos continuidade, porque essas atividades são necessárias a nível da nossa comunidade. As populações pedem por essas atividades que a gente faz como organização, mas só que nós somos uma organização sem fins lucrativos, dependemos de boa vontade das pessoas para que continuemos a efetuar as nossas atividades. Então, essa é a nossa situação atual. É uma situação muito complicada. Aliás, o Guilherme, coloca o vídeo aí que mostra um curso sendo ministrado e a gente vê que você não tem nem mesa, né? O professor está passando a dica ali de como faz o trabalho e ali no chão não tem nenhuma condição básica ali de uma mesa, né, Iacito? Isso. É verdade, não temos essa condição. Repare que nós potenciamos, quer dizer, a ideia, a comunidade ensina a própria comunidade. Repare, como é que a gente faz isso? Nós identificamos que na comunidade existe um serralheiro, não é? Se nós quiséssemos contratar um serralheiro especializado, alguém já formado numa universidade, em algum sítio, ele nos cobraria. Então, nós usamos o talento da própria comunidade para replicarmos, não é, este mesmo talento para outros moradores da própria comunidade, no sentido dessas comunidades, essas pessoas beneficiadas deste talento da própria comunidade se desenvolvam, assim como esta pessoa, não é, que está a oferecer esse conhecimento também desenvolve-se. Não sei se conseguem perceber. Então, Sim, as pessoas da comunidade. Se tem na comunidade aí uma pessoa que faz pão, um padeiro, tem uma pessoa lá que é pedreiro, outro é mecânico. Aproveita isso para passar para as pessoas, para que elas possam ter aí, aprender uma profissão. Olha, e a gente vê que a situação, olha, ele está ensinando ali onde que você faz a marca para que possa dobrar a calha, e são ferramentas muito simples, né? A gente vê que o próprio profissional que vocês têm aí, ele trabalha com muita dificuldade de ferramentas, né? Isso, com muita dificuldade de ferramentas, mas mesmo assim ele consegue transmitir essa informação, transmite o essencial. E cada um dos estudantes que sai dali vai aprimorando. Repare que nós ministramos curso de culinária em Morropula, também com professoras dentro da própria comunidade. Repare que parte dessas meninas que tiveram acesso a este curso, algumas estão a trabalhar em uma estância turística, não é, como cozinheiras, não é? As outras trabalham mesmo no governo, que foram admitidas para poderem fazer comida, por exemplo, nos palácios, etc. Então, significa que é um trabalho feito de forma muito simples, mas que é um trabalho reconhecido a nível do país e que muda vidas, né? E através daquela habilidade consegue mudar a sua vida para melhor. Então, é assim como a gente desenvolve nossas atividades por aqui. Poxa, do simples para algo simples, mas que oferece resultados. Olha, isso é muito importante. Olha, e aí eu vou perguntar aqui para a Maiara, que está fazendo parte desse projeto, ajudando na divulgação. Maiara, e como é que vocês tiveram o contato? Aí o pessoal dessa associação entrou em contato e pediu ajuda para que divulgasse esse trabalho. Como é que foi esse contato, Maiara? Na verdade, o Iacito, né, ele, como ele falou, ele usa muito bem o canal da internet para fazer parcerias. Então, ele divulgou num grupo de jornalistas aqui do Brasil que ele estava precisando de jornalistas voluntários para trabalhar nessa comunicação, né? Fazer uma frente de comunicação para que a gente possa levar mesmo
ao trabalho da associação para as pessoas, que as pessoas possam conhecer e dessa forma possam ajudar a gente com recursos. E aí eu super me interessei, né, pelo convite dele e entrei em contato com ele. E aí, quando eu conheci a história da associação, eu me apaixonei mais ainda. E aí eu acabei passando, né, o trabalho da associação para um outro colega meu, que é o Wellington Torres, que ele também se apaixonou muito. E aí a gente entrou nesse trabalho, né? Nós dois somos as pessoas aí que são mais próximas da região de São Roque, né? Que a gente está ali em Sorocaba. Mas dentro desse grupo de jornalistas hoje, nós temos aí pessoas que moram no sul, temos pessoas de Moçambique, né? Então, agora a gente está com 4 jornalistas no momento, a gente pretende buscar mais em breve, né? Nós vamos abrir um processo seletivo para outros profissionais, mas a gente tem ali também outros voluntários de outros setores, que não são setores do jornalismo, mas que acabam nos ajudando também, de certa forma, e que estão no Canadá, enfim, é uma pluralidade muito legal do trabalho, né? Que daí cada um consegue uma visão diferente e todo mundo se comunica para montar mesmo. A gente é uma rede de colaboração que estamos aí muito ansiosos para continuar com o trabalho e fazer crescer cada vez mais. E o que vocês estão pedindo? Nos textos que vocês encaminham, vocês falam desta situação, desses conflitos de Cabo Delgado, e o que vocês pedem? O que estão pedindo aqui para nós brasileiros? O que vocês estão pedindo? Como é que as pessoas podem colaborar? Como o Yacet falou, existem diversos projetos acontecendo na associação. No momento, por conta da pandemia, muitos desses projetos estão parados. Mas o pontual que nós estamos trabalhando no momento, né, que foi o que a gente está trabalhando na divulgação, está trabalhando na campanha, para ajudar os refugiados. Então, nós estamos com uma vaquinha que está acontecendo e lá a gente pede recursos financeiros mesmo, né? No caso, se alguém tiver uma empresa e que tiver, por exemplo, a possibilidade de mandar o recurso, digo, tecidos, materiais que podem ser usados na serralheria, nós também aceitamos, né? Mas como a gente sabe que existe essa dificuldade de enviar o material até Moçambique, então nós criamos a vaquinha para poder arrecadar fundos, pois depois que eles encerram, né, as aulas de corte e costura e da serralheria, eles entregam kits para os alunos, né, para os refugiados, para que eles possam dar continuidade no que eles aprenderam. Então, eles podem juntos, né, eles formam grupos ali dentro do ensino, divididos os alunos, né, dos 15, eles dividem em 2 grupos, e aí são 4 kits, né, 2 de corte e costura, onde vai uma máquina de costura e vai tecidos, e para a serralheria também algumas máquinas e, né, alguns materiais. Então, a gente, né, no caso, a Judemo, ela entrega esses materiais para eles, para que eles possam começar o emprego deles, né? Começa o autossustento, para eles terem não só o conhecimento, mas também terem, né, como produto para continuar trabalhando. Então, neste momento, nós estamos recolhendo fundos para a compra desses kits, né, que é para ser entregue no final do curso. Mais para frente, nós estamos aí montando, né, o site, a comunicação, para arrecadar fundos para a Judemo de uma outra forma. Então, nós estamos lançando alguns cursos do Instituto Amirace, que vai ser um braço, digamos assim, né, do trabalho da Judemo, que serão vendidos cursos que também são oferecidos por professores voluntários de diversas nacionalidades, e eles são professores, né, profissionais capacitados, reconhecidos, né, na sua área. Então, eles deram esse trabalho, eles forneceram o seu conhecimento, formularam cursos que serão vendidos e a verba desses cursos vendidos será para a Judemo dar continuidade nos seus projetos sociais. Olha... E aí também teremos uma outra campanha mais para frente, já adiantando, mas é onde, se você não quiser fazer o curso, você pode adotar um aluno. Você paga o curso para um aluno fazer e ajuda 2 vezes. Poxa, olha, eu até estou colocando o link aqui de uma vaquinha eletrônica. Ajude os refugiados dos conflitos em Cabo Delgado. Vocês têm uma meta de chegar aí a R$4.000,
não é um valor assim tão expressivo, né? A gente vê que temos campanhas pedindo valores mais altos, mas estão pedindo R$ 4.000 e vocês já conseguiram arrecadar R$ 1.035 com 13 apoiadores, né? Tomara que vocês consigam mais aí. Deixa eu voltar uma coisinha para o Iacito. Iacito, você falou que teve a oportunidade de estudar. O que você estudou, Iacito? A gente vê que você se comunica muito bem. O que você estudou? O que você trabalha, Iacito? Permita-me agradecer-te por esse elogio, não sei Muito bem. Ótimo, muito obrigado. Então, sim, eu sou formado em Direito, eu sou jurista de profissão, não é? Sou jurista de profissão e sou um funcionário público. Na verdade, atualmente, afeto no Ministério da Justiça, atualmente. Sim. Poxa, que legal. E isso que você conquistou, você se formou, é um advogado, é um jurista, não é uma pequena parte da população de Moçambique que consegue chegar ao curso superior. Como é que é isso? Sim, na verdade é uma pequena parte, sim, é uma pequena parte. É muito o ensino superior em Moçambique, mas eu tive uma história diferente. Repare que a minha educação superior toda ela foi por bolsa. Eu consegui 2 bolsas de estudo para o nível de graduação. Vocês chamam de graduação, aqui nós chamamos mais de licenciatura, e também para o nível de pós-graduação. Eu sou graduado em Direito, sou pós-graduado em Direito Administrativo e hoje sou doutorando em Direito Público. Mas tudo isto aconteceu ou está a acontecer porque existem pessoas que olham para mim e olham para o meu potencial. Eles dizem, não, eu quero ajudar. Por exemplo, hoje eu estou a fazer o doutorado. Quem está a pagar o meu doutorado é uma menina que veio para Moçambique. Ela chama-se Annelise Erisma. Atualmente está a viver na Suíça, não é? Ela é funcionária de uma universidade lá. Então, ela passou pela Judemo, numa parceria que nós tivemos com uma organização chamada ASA Engagement Global, em que, né, intercâmbio educacional, porque nós trabalhamos com educação no âmbito do nosso projeto Biblioteca Móvel. Ela saiu de lá da Alemanha, na altura ela vivia na Alemanha, para Moçambique, e veio trabalhar aqui assim com crianças. Ela mostrou como é que é o sistema educacional na Alemanha, não é? Como é que trabalham com crianças na Alemanha, e nós também mostramos como é que a gente trabalha com crianças em Moçambique, sendo, né, educadores extraescolares. Então isso foi uma experiência diferenciada para ela, e ela gostou muito dessa criatividade que a gente teve, etc. Né? Quando ela saía, não é, simplesmente nós criamos um vínculo por causa dessa situação, né? Essa forma de nos comunicarmos, criamos um vínculo muito bom. Assim que ela foi para a Alemanha, não é? Teve essa oportunidade. Ela fez a monografia, não sei se vocês chamam assim, mas é o TCC, sim, né? Vocês chamam de TCC. TCC, trabalho de conclusão de curso, monografia, sim, é basicamente isso. Então, o TCC dela foi praticamente feito em volta da Judemo, certo? A experiência que ela teve dentro da nossa organização simples, mas ela sentiu que é uma organização sem muita estrutura, mas é uma organização com uma estrutura social muito forte. Então, ela escreveu sobre isso, né? Foi para lá, né? Estamos nas prateleiras alemãs de universidades alemãs, porque foram 2 também que passaram por aqui. Então, assim que ela foi para lá, assim que ela conseguiu o primeiro emprego dela, então ela ligou-me e disse assim, eu quero te ajudar. Então, de que forma é que eu posso te ajudar, etc. Eu disse, não, tu sabes que a única forma de ajudar, né, de ajudar a mim é só apoiando com estudos, né? Então ela disse, não, deixa que eu vou me responsabilizar nisso. É só eles para lá, tirar as faturas, saberes quanto é que é para pagar mensalidade,
E é isso, né? Eu mandei para ela viu que não, é um valor razoavelmente, não é, à altura daquilo que ela ganha. Então, hoje eu estou aqui a fazer o doutorado mesmo em Direito Público, né? Numa universidade reconhecida de uma qualidade extraordinária por aqui. Olha só aqui que exemplo, né, Mayara? O nosso amigo Yacito, ele felizmente ele está numa boa condição. O estudo proporcionou isso a ele. Como ele falou no nosso programa na abertura aí, que ele tem condições de comprar pacotes de dados para estar na internet, e como nesse momento está participando com a gente, para estar sabendo o que está acontecendo no mundo, mas ele não é um cara acomodado que poderia falar o seguinte: olha, a minha vida está resolvida, eu estou ganhando dinheiro, tem uma pessoa que me ajuda no estudo, não. E você quer contribuir com as pessoas mais simples, quer ajudar com cursos profissionalizantes, quer ajudar na educação. Essa é uma atitude maravilhosa, viu, Acito? Parabéns por essa iniciativa, que se você estivesse se preocupando só com você ia falar, já tenho meu dinheiro aqui, estou sossegado. Não, você está preocupado com as suas origens. Isso realmente é um grande exemplo. Parabéns, viu? Muito obrigado. Na verdade, tudo isso é assim, tu vives numa comunidade e tu tens um propósito, né, de vida. Eu sei o que é viver numa casa de capim, né, em que tu cobres capim quando chega aquela fase chuvosa, né, tu tens de... Na verdade, eu conheci meu pai biológico aos 19 anos, né? Conheci aos 19 anos meu pai biológico muito tarde e, eu, né, sou fruto de criação de uma mulher, uma senhora, né? Uma senhora que é minha mãe. Então, e eu tenho 4 irmãos e tinha mais, éramos 5 porque vivíamos também com o filho da minha tia, que é irmã da minha mãe, já falecida. O que é que acontece? Nós dormíamos assim numa casa de capim e minha mãe tinha que nos levar. Vocês conhecem galinha aí, né? Sim, Galinha. galinha? Ela tem pintinhos, né? Tem Isso. aquela questão, sim, quando cai chuva, ela sempre tem aquela questão de proteger as crianças, Sim, não é? sim. Proteger as crianças. Então, eu conheço o valor de proteger as crianças. Minha mãe ensinou-me com atitudes. Eu vi aquilo fisicamente, né? Quando caísse chuva aqui na cidade, então ela tinha que ela tinha que encolher todo mundo, não é? Ela preferia que a chuva caísse sobre ela para nos proteger, porque a casa não tinha, em algumas partes, muitas partes, na verdade, quando caísse chuva, né, ficávamos dentro da água, tudo alagado, como sabe, não tínhamos o soalho argamassado, etc. Então, mas só com o tempo, por causa dessas situações, nós começamos a mudar as coisas. Então, eu consigo perceber o que é que os outros passam. Hoje eu estou bem, como eu disse, eu estou bem, né? Ao nível, eu sou da Moçambique, não sou da classe alta, mas sou da classe média. Eu entendo como é que é viver naquela situação. Então, se tu tens esta oportunidade, então divida com aquelas pessoas. Se tu não divides, estás a ser injusto. É muito injusto, acredite, é muito injusto tu não dividires o que conseguiste, não é? Com o apoio daquela gente. Imagina, a educação que eu tive é a educação de bibliotecas vivas, pessoas muito velhas, adultas, antigas, que têm conhecimento tradicional. É a educação que eu tive, não é? E aqueles deixaram pessoas. Quem é que vai ajudar aquelas pessoas? Hoje eu tive essa oportunidade, sei, tenho visão, sei como ajudar essas pessoas. Então, por que eu não posso dar um pouco de esforço? Por que eu vou ficar acomodado porque tenho emprego? Não posso ficar acomodado. Eu preciso lutar lado a lado com aquela gente para equilibrarmos a forma de estar. Não é por acaso que a gente está a desenvolver esse projeto que se chama Adote um Aluno, porque eu sou fruto de ser adotado para conseguir fazer a educação superior, a educação média. Eu sempre fui, como eu disse, foram bolsas, foram pessoas de boa vontade que me ajudaram. Agora, por que se é possível alguém me ajudar, será que não existem outras pessoas que podem ou que pensam do mesmo jeito que podem ajudar outra pessoa? Então, eu preciso criar. Por isso, a gente criou esse projeto também, Adote um Aluno, que é acoplado ao projeto Instituto Amirace.
que quero acreditar que nos próximos anos poderá, né, trazer muitos frutos. Vamos ver, né, diversos meninos que vivem nas famílias muito humildes e que têm uma qualidade extraordinária, pessoas inteligentíssimas. Tu encontras uma criança que não tem condições, que não consegue sentar um sítio e ter lâmpada para alumiar o caderno e ler, mas tu vais conversar com a criança super educada, criança de outro nível em termos de qualidade de conhecimento, pelo menos aquilo que eles lêem daqueles pequenos livros, uma criança extraordinária. Mas elas acabam crescendo e perdem-se, essas crianças perdem-se, elas desmoralizam-se, pensam que não é possível desenvolver, porque elas pensam que existem pessoas que nasceram para ficar bem. Então é preciso que apareça alguém e dê seu exemplo, diga que eu já esteve nessa situação em que tu estás. Com esta qualidade intelectual que tu tens, a probabilidade de cresceres e voltares para ajudar seus irmãos, seus pais, etc., é maior. Então, quem é que tem de fazer isso? Nós que passamos por isso. Então, a gente tem de atuar assim, de forma organizada, dentro da própria Ajudemo. É isso que a gente está a fazer hoje. Esse recurso que a gente está a solicitar é para ajudarmos essas comunidades, essas crianças, esses refugiados que estão aqui, que na verdade precisam do quê? Uma inserção na própria comunidade e começarem um pequeno negócio e através desse negócio, quem sabe, o que eles aprenderam, vão para lá, eles desenvolvem com eficiência, as pessoas olham para a qualidade daquele trabalho e ele cresce. Significa que ele vai esquecer, né, aqueles problemas que teve, vai esquecer aquele recurso que ele perdeu, vai esquecer aqueles bens que perdeu, etc, etc. Então é isso que a gente quer dar. Por isso estamos aqui a pedir esse recurso, no sentido de comprarmos esses kits, oferecermos a esses jovens que vão sair daqui a pouco para irem desenvolver uma atividade e terem um empoderamento econômico. Irem desenvolver uma atividade e com aquela atividade, não é, tentarem crescer, terem alimentos, né, alugarem uma casa, não é? E tentarem comprar cadernos para ir à escola, etc, etc. É isso que a gente precisa, né, trazer para essas pessoas que estão a passar por essa situação atualmente. E também para essas pessoas que estão no projeto Adote um Aluno, para que tenham a oportunidade, não é, de terem uma educação superior, assim como filhos de políticos, filhos de pessoas que trabalham em grandes organizações, em que dinheiro, nós chamamos por aqui, em que dinheiro é capinha, etc, etc. Então é mais ou menos trazer. Na mesma cadeira em que senta um filho de ministro, nós queremos levar um filho de um camponês, um filho de alguém muito humilde e colocarmos naquele nível, porque existem pessoas que dizem, não, ok, eu identifiquei-me muito com essa história, então vou ajudar este miúdo a estar no mesmo nível daqueles. Então é isso que a gente pretende trazer para a própria comunidade. Me desculpem por ter me alongado um pouco. Não, não, olha, foi um depoimento emocionante, a gente está vivendo esse momento de Jogos Olímpicos, e a gente viu aqui o surfista brasileiro, o Ítalo, que ganhou, e aí a ligação dele com a comunidade, a gente fica emocionado de falar isso. Ele, quando ele ganhou, falou, não, eu quero voltar lá para a minha comunidade, lá no Rio Grande do Norte. Ele poderia estar morando em qualquer parte do mundo, mas ele vai lá para a comunidade dele, lá no Rio Grande do Norte, junto com o pai dele, que é pescador, com a mãe dele, infelizmente ele já perdeu a avó. Onde ele morava já se transformou lá no instituto para atender as crianças. Hoje a gente teve a medalha também da Rebeca na ginástica, e ela falando da origem humilde dela, a música que ela apresentou lá na exibição de solo foi um baile na favela, né, um funk, baile de favela. Quer dizer, a gente está vendo esportistas aí que têm a sua ligação com a comunidade, origem simples, e é isso que a gente está acompanhando de você também, buscando ajuda para Moçambique. Fala, poxa, mas no Brasil a gente está precisando ajudar muita gente. Sim, tem muita gente que precisa de ajuda no Brasil, nesse momento que a gente está vivendo da pandemia mais ainda, mas a gente tem visto como o brasileiro ajuda as outras pessoas, como o brasileiro é solidário. Então, o brasileiro, você que está colaborando com pessoas nesse momento difícil, com seu vizinho, com o morador da mesma cidade, seja de São Roque, de Mairinque, de Sorocaba, de São Paulo, mas também vê que lá do outro lado do mundo, lá na África, também tem gente precisando, e se puder destinar um pouquinho, vai ser muito bem empregado e estará mantendo os sonhos. Ô, Maiara, você que estava acompanhando aí, é um relato emocionante, né, Maiara, da gente ver essa determinação e ele buscando ajuda e vocês fazendo essa ponte aí também. Parabéns pelo trabalho, mas é muito emocionante acompanhar esse depoimento, né, Maiara?
Ah, com certeza. Estar, né, trabalhando com o Iacito não é só assim um trabalho voluntário, né? Eu também estou aprendendo muita coisa, como pessoa, como profissional. E assim, da última vez que eu estive aqui, eu falei com relação a construir uma sociedade melhor, né? A gente falou sobre combate ao machismo, a isso e aquilo, mas o mundo só vai se transformar se a gente estiver disposto a ajudar um ao outro, porque somos uma sociedade, a gente precisa se relacionar, a gente precisa aprender a dividir, como o Yacito falou. Essa questão do dividir é uma coisa muito bonita e que eu acho que tiraram da gente, né? A gente aprendeu a sempre ter mais, ter mais, ter mais, ter mais, que isso é o sinônimo do sucesso. Você ter mais e nunca olhar para trás ou para o próximo e para o lado. E eu acho que isso está muito errado. É uma visão que tem nos consumido e que se a gente não for, se a gente for por esse caminho, né, o nosso fim está breve. Então, eu acho muito bom, eu acho lindo, eu me emociono, na verdade, quando eu escuto, e eu me emociono também com a ideia, né, de você poder ajudar ao próximo, né, você compartilhar conhecimento, porque às vezes quando a gente fala de ajudar o próximo, as pessoas pensam muito em dinheiro, e obviamente que o dinheiro é uma coisa muito importante, né, o dinheiro é o que está movendo o mundo no momento, mas não é só com dinheiro que você consegue ajudar o próximo, é com a sua mão de obra, é com o seu tempo, é com a sua disponibilidade, né? Então, aqui no momento a gente está pedindo dinheiro, né? Porque a gente sabe que nessa aproximação aí de até levar o recurso, os kits para lá, é difícil, mas nós, né, o foco da Ajudemo mesmo é ajudar da forma que você pode, né? Então, assim, se você tiver condições de dar uma aula, se você quer fazer um curso para ajudar, você pode, né? Então, essa contribuição mesmo, partilhar, eu acho que é algo lindo e é a base disso e é a base da vida do Iacito e ele é um grande exemplo. Muito bem, olha, e tem uma página no Facebook que a gente tem da Ajudemo, que é a Associação Juvenil para Desenvolvimento de Murupula. Ó, o Guilherme vai colocar essa página aqui para que as pessoas possam acompanhar, ó, tá lá na página, lá, Ajudemo, tá vendo? Tá mostrando o trabalho que é relacionado, ó lá, precisando de ajuda, Covid-19, é uma coisa que eu quero perguntar também. Olha lá, e as crianças, se você puder colaborar, olha lá, vimos por meio desta, a partir que assistam esse vídeo, sentir que conseguimos o maior número de visualizações, tá lá, pessoas falando, colocando ponto de vista. Então pode entrar nesse site que com certeza você vai ter grandes lições ali, né? Então olha ali, ó, outras pessoas falando. Olha o prefeito de Colatina aí, ó. O prefeito, esse prefeito que está aparecendo ali, como é que é o nome dele mesmo, Jair? Como? Sérgio Meneghelli, o prefeito de Colatina. Esse prefeito aqui, ele fez um trabalho bonito lá em Colatina. Ele também gravou um vídeo para vocês aí, o Iacito? Sim, na verdade, nós temos um outro projeto, que foi um projeto da questão da internacionalização da Ajudemo. Somos uma pequena organização, mas repare que nós, como organização, procuramos sempre, antes, preciso eu vos explicar uma coisa. Quando tu és uma organização pequena, principalmente na África, não é? A vantagem que vocês têm é a seguinte: vocês têm a lei de incentivo para pequenas organizações, não é? Têm diversos benefícios para organizações. E nos países lusófonos é diferente. Estamos a falar de países lusófonos africanos, é diferente, não é? É diferente. Tu não tens lei de incentivo. Como organização, precisas estudar estratégia, principalmente quando és uma organização pequena, como a nossa, que se encontra numa comunidade em que não tem visibilidade para o mundo. Então, o que acontece? É que nós, como organização, precisamos encontrar formas de como criar uma visibilidade, uma confiança nos olhos dos possíveis apoiadores. Mas para a gente conseguir fazer isso, precisamos usar diversos caminhos para chegarmos lá. Repare que nós já estamos desde 2007, não é? Nós já estamos desde 2007. Mas para a gente conseguir chegar a Maiara, conseguirmos chegar a vocês, foi um grande esforço de anos, Não temos grandes infraestruturas, mas de pensadores, uma equipe de pensadores que pensam grande.
apesar de sermos pequenos, a gente pensa grande. Então, o que a gente fez? Nós pensamos que, ok, nós queremos dar uma visibilidade à organização, mostrarmos uma nova roupagem à própria comunidade internacional. Como é que a gente faz isso? Então, nós precisamos usar mais a internet no sentido de trazermos mais visibilidade para a nossa organização e, quem sabe, conseguirmos mais apoiadores para os nossos propósitos. Então, foi onde a gente criou um projeto que se chama Amirace TV. O que é que a gente faz dentro desse projeto Amirace? O nosso principal propósito nesse projeto é darmos visibilidade à nossa organização, como eu dizia. Ajudemos. Estamos com imagem aí, ó, você tá vendo aí, chegou para você, assim, estão com a imagem da página da Amirace TV, ó, aí, ó. Não chegou ainda. Está a caminho, está no Oceano Atlântico. Vai virar o cabo da Boa Esperança, igual o Vasco da Gama, já já. Ótimo. Então, o que a gente faz? Nós convidamos, não é? Por exemplo, eu tenho o meu programa, né, é o programa que sempre tem esta questão de divulgação, etc. Chama-se Debate Comum, que é um programa em que a gente traz diversidade de ideias. Nós não nos focamos numa única linha. É claro que o nosso foco principal é o terceiro setor, né? Onde a gente fala do desenvolvimento do próprio terceiro setor, né, atual, né? Trouxemos um pouco de exemplo. Por exemplo, nós trouxemos aqui o prefeito de Colatina. Trouxemos o prefeito de Colatina porque nós vimos qual foi o trabalho que ele fez. É claro que ele não é Jesus, né? Não é Jesus, ele tem seus erros, etc., como qualquer um ser humano, como qualquer um político, mas nós percebemos que é um político diferenciado, um político para o do povo, um político do povo, aproximado ao povo, porque nós encontramos políticos que são mais de gabinete, né? Políticos que são mais de carões, que gostam mais de andar de carro, ostentar, etc. Então, nós encontramos um diferencial dentro do Sérgio Meneghel, né? Sendo uma pessoa que trabalha na comunidade, né? Que trabalha como comunidade e que trabalha para os pobres. Isso é importante, oferecer oportunidade àqueles que têm pouco para que estejam no mesmo nível de um prefeito. Se um prefeito vive numa casa com água, então um cidadão tem casa e água, não é? Se o prefeito tem bicicleta, o cidadão comum também precisa ter bicicleta, não é? Precisa ter bicicleta, mas isso tudo é boa articulação de políticas públicas acertadas pro povo. Então, com este tipo de atitudes, nós como organização chamamos para aquela pessoa vir nos contar, né? E usarmos essa pessoa como exemplo para os outros prefeitos. Não sei se conseguem perceber. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. Por exemplo, se falamos de questões raciais, chamamos alguém que conhece, não é? Que conhece essa questão racial, mas nós não trouxemos as questões raciais no sentido polêmico. Nós trouxemos as questões raciais no sentido de união, percebermos. É claro que houve uma história por detrás, mas nós devemos pensar que estamos a viver num momento diferenciado. Vivendo num momento diferenciado, o que a gente tem de fazer? Precisamos prezar pela união do ser humano. A questão aqui é ser humano, não a diferença. Porque se eu for a cortar, não é, a mão da mãe e a minha, se a gente cortar o sangue que sai aqui dentro, é da mesma cor. É da mesma cor. Então significa que isto que está por fora é simplesmente um enfeite. O essencial está dentro do ser humano, o sangue. Se tu cortas, o sangue é o mesmo. É vermelho da mãe, é vermelho, sei lá, do João, do Antônio, etc, etc. Então isso é que é o essencial. Então precisamos nos juntar no sentido de desenvolvermos o mundo, sermos exemplo para as outras gerações. Então isto nós conseguimos levar para dentro do nosso canal e no sentido de educarmos o globo, as pessoas no mundo, a perceberem que, de facto, há essa necessidade de estarmos todos unidos em prol do desenvolvimento do mundo, não em prol do desenvolvimento de uma única pessoa. Então é isso que a gente traz dentro desse nosso projeto. Visibilidade, educação, não é? E união entre povos.
Muito legal, muito interessante, gostei muito de ouvir você. Deixa eu voltar aqui com a Maiara. Maiara, então tem a vaquinha, eu até coloquei o link aqui, e a gente espera ter contribuído, né? A gente faz um programa aqui que a gente fala muito de assuntos locais, da nossa São Roque, de Mairim, que de vez em quando a gente fala de Sorocaba, que é uma cidade já bem maior aqui próxima da gente, e a gente espera ter contribuído, Maiara. E depois também esse material vai ser compartilhado, fique à vontade para fazer edições, separar trechos aí, e a gente espera ter colaborado de alguma forma, tá bom, Maiara? Não, com certeza. Eu agradeço muito o espaço, muito obrigada mesmo pela parceria de vocês. Nos ajudou bastante. Falar do projeto sempre é muito bom para as pessoas conhecerem, né? E para nos ajudar da forma como elas puderem também. No momento a gente está ainda, né, levantando essa frente de comunicação do Instituto e da Ajudemo. Então, o nosso Facebook, Instagram, o nosso site está passando por um momento de repaginação, nós estamos construindo. Eu consegui parceria, né, além dos nossos jornalistas voluntários, eu consegui também a ajuda, né, a parceria da Rogério BMD, que é uma agência de Jundiaí, e eles que irão fazer, né, o novo site, irão fazer as novas redes sociais. Então, assim, sempre estaremos trazendo novidades ali, trazendo conteúdos para as pessoas estarem atentas ao que está acontecendo em Moçambique e, né, no terceiro setor, quais são os nossos projetos e tudo mais. E a gente agradece muito o espaço e espera que a nossa parceria possa vir ainda mais para frente, que vocês possam fazer conteúdos junto com a gente divulgar sempre aí em prol da melhoria de todos. Legal, muito obrigado. Olha, eu quero agradecer demais, Yacito, foi muito legal falar com você, rapaz. Mas eu queria, antes da gente finalizar, como é que está a situação da Covid-19 aí? Aqui no Brasil, estamos passando por um momento muito difícil, mas felizmente a vacina está chegando. Aqui, por exemplo, na nossa cidade, em São Roque, amanhã, 23 anos amanhã, né, Guilherme? O prefeito Gutuísta já está avisando que amanhã serão vacinadas pessoas a partir de 23 anos. A gente vai chegando, né? A expectativa é que a gente possa ter rapidamente a segunda dose também. Como é que está a situação em Moçambique aí do coronavírus? Aí já começou, vocês já estão sendo vacinados aí? Sim, é importante, né, nesses encontros a gente falar dessa pandemia que na verdade é uma pandemia muito séria e que precisamos lutar no sentido disso tudo passar e voltarmos ao normal, não é? E é uma coisa que eu sempre digo, precisamos olhar a pandemia de uma forma séria. Repare que para Moçambique, graças a Deus, eu quero aqui assegurar que a situação é relativamente controlada. Relativamente controlada, porque nós temos um presidente da República que é extraordinário, que luta tanto no sentido de ver o seu povo a viver com uma qualidade de vida boa, né, com uma saúde boa, principalmente neste momento. O que está a acontecer? Nós tivemos uma queda, não é, há uns 2 meses, depois de terem liberado alguns serviços, como é o caso de escolas, como é o caso de alguns restaurantes, etc. Já tinha sido liberado isso, mas só que houve uma irresponsabilidade por parte do povo e o presidente da República achou por melhor, não é, renovar o decreto no sentido de continuar a restringir as medidas, não é? Restringir isto. Então, hoje, graças a Deus, existe sim a vacinação. Estava aqui a ler uma notícia, se a memória não me traiçoa, conseguimos comprar mais cerca de 38 mil doses de vacina, que é para ainda, né, colocar-se à disposição da população. Assim, aqui já estamos a vacinar, a população está a se beneficiar da vacinação, o pessoal médico, os professores e os alunos também já tiveram essa oportunidade de serem vacinadas, estamos a receber mais essas vacinas, então significa que a questão está controlada, existem horas, por exemplo, a esta hora ninguém pode sair de casa, normalmente até 20, né, 21, sim. Tu não podes estar fora, não podes estar nas ruas, né, às 21, etc. E a polícia, na verdade, ela está a trabalhar. Se te encontra na rua, na verdade, eles fazem o trabalho deles.
não podes em nenhum momento, não é, colocar em causa aquilo que é a decisão do chefe do Estado, neste caso. Tu não podes colocar em causa a decisão dele. Então, se ele decide alguma coisa, é ordem. Toda a população tem de sim é cumprir. Então, existe esse cumprimento. Os que não cumprem são sancionados e depois de sancionados, eles acabam lavando a cabeça e isso está acontecendo por aqui. Por isso, a questão do coronavírus está muito bem controlada aqui em Moçambique. E só uma coisa, quem está sendo vacinado? Aí estão separando por faixas etárias também, os mais velhos, os mais jovens, como é que funciona? Que você falou que estudantes também já foram vacinados, é dividido por faixa Sim, etária, como é que é? sim, como nós sabemos, existe muita mutação, né? A questão do coronavírus aqui, existe muita mutação. Nos princípios dizia-se que era mais propenso aos mais velhos, e depois fomos ver essa variante indiana, que é muito mais perigosa, que vai também com crianças, etc. Então, em termos de faixa etária, eu não tenho uma informação exata em termos de faixa etária. Agora, se formos a calcular, pelo menos vendo qual é o número né, qual é a idade média em que os estudantes que passam por lá têm, né? Tu encontras ali, né, perto de 17, 18 anos, né? 18 anos no ensino secundário. Há muitos estudantes né, nesta faixa etária. Então, eu acho que, sim, por aí 17, 18 anos em diante. Né? São, entre aspas, os seres humanos prioritários neste momento, porque são considerados como sendo, né, de maior risco. E deixa eu perguntar, você já foi vacinado, né, Yacito? Você tem quantos anos, Yacito? 36. É um menino, 36 anos, é um menino ainda. Mas já foi vacinado? Sim, a primeira dose, sim, já tive. Eu também estou com a primeira dose. A Maiara já tomou vacina, Maiara? Não chegou a sua faixa etária ainda? Ainda não, estou esperando para tomar. Talvez daqui uma semana. Tá, lembrando que Mas a gente tem que ver ainda. que a Maiara não está no estado de São Paulo. Você está aí no Ceará, não é isso, Maiara? Isso. Eu aproveitei que estava tudo em home office e falei, vou ver minha mãe. E agora estou aqui no Ceará. Nosso querido Ceará, é isso aí. Yacito, muito obrigado. A gente espera que possa ter contribuído com você. Depois a gente vai compartilhar também essa entrevista. A Maiara também vai passar adiante. E a gente espera que de alguma forma a gente possa ter colaborado. E foi com muita alegria que a gente conversou com você. Um cara muito simpático, gosta de futebol, conta as histórias aí e tal, né? E um cara muito atuante aí. Deixa eu só perguntar uma coisa. Você falou da literatura brasileira que está fazendo sucesso aí. Quem que você já leu aí de autor brasileiro? Na verdade, são diversos, né? Li muito, né, o Nildo Ouriques, que fala muito da questão. Só está-me a fugir aqui o título do coisa do livro dele, que fala muito, quer dizer, neste livro dele eu acabei transformando algumas ideias em um artigo científico, né, que eu chamo de Brasil Europeização, não é, da África lusófona, em que na verdade eu falo um pouco mais da questão do que a gente pensava do Brasil e o que é que eu, depois de lido o livro dele, vocês como brasileiros pensavam da França. Não sei se consegue perceber. Então, eu fui perceber que, de facto, em algum momento, nós, com aquela visão um pouco mais baixa, estávamos equivocados no que a gente pensava, certo? Do Brasil. Porque nós pensávamos o Brasil que a gente via nas novelas, certo? Nas novelas da Globo. Nós pensávamos que o Brasil era daquela forma, né? Muita comida na mesa, muita gente chique, etc, etc. Nós não sabíamos que existia a Cracolândia, não sabíamos que existia a Lava Jato, por exemplo. Não sabíamos disso.
Nós pensávamos que era um mar de rosas, não é? Mas nós fomos perceber que existiam pensadores dentro do próprio Brasil que também olhavam para a França como espelho do Brasil, né? Como espelho do Brasil. E falavam, ele já fala de algumas ruas, né? Se tu atingisses uma certa faixa etária, tu já sonhavas, já não, eu quero ir viver na França, quero fazer aquilo, etc, né? Retirando aquilo que é a cultura, o bom e do melhor do próprio Brasil. Então fiz esta ligação, mas depois eu posso compartilhar isso né, no PVT e para vocês perceberem qual é o raciocínio que eu levei neste texto. Então conheço alguns autores que escrevem muito sobre direito administrativo, não é? Segurança pública. Aliás, convidaram-me numa instituição que se chama IEJUR, Instituto de Estudos Jurídicos do Brasil. É uma instituição que está no estado de São Paulo, não é? De um menino que é delegado de polícia, que atualmente está em Portugal a fazer o mestrado. Convidou-me para ser professora da segurança pública lusófona, não é? Eu tinha que estudar muito para falar disso no curso de pós-graduação em segurança pública, não é? Em segurança pública. Então, eu falava, né, da segurança pública a nível da lusofonia. Então, foi uma experiência boa, está sendo uma experiência boa. Então, significa que li muito sobre autores brasileiros. Desculpa, mais uma vez, por levar muito tempo. Não, maravilha. Olha, vou dizer uma coisa para você. Você está muito inteirado de tudo que está acontecendo aqui no Brasil, cara. Pô, e a gente sabe que não é só do Brasil, você é um cara antenado no mundo aí, né? Se vê, a gente está conversando com uma pessoa de Moçambique, você falou de Cracolândia, que é um problema seríssimo que a gente tem aqui em São Paulo. Quer dizer, não é só aquele Brasil do futebol e carnaval, né? Você está ligado aqui na sociedade, nas coisas que acontecem aqui no Brasil. Parabéns, você lê muito, né? Você está sempre antenado. Obrigado. Sim, estou. É isso. Muito legal. Então, Olha, só queria... pode falar, fica à vontade. Terminar, né? Sim, queria terminar pedindo aos vossos telespectadores, aos espectadores ou vossos ouvintes, que internautas. Na verdade ou internautas, na verdade nós estamos a desenvolver esse projeto que se chama Recomeçando Vidas. É um projeto que na verdade necessita de muito apoio. São 4 mil reais na moeda brasileira, 50 mil meticais na moeda moçambicana, para que a gente consiga arrecadar esse recurso e comprarmos 4 kits de materiais. Estamos a dizer 2 kits para o curso de corte e costura, 2 kits de material para o curso de serralharia civil. Assim que estes jovens estão sendo capacitados, esses refugiados estão sendo capacitados, assim que terminarem o curso, nós pretendemos oferecer este material no sentido de iniciarem um negócio para empoderarem-se economicamente dentro da própria comunidade. Significa que se eles conseguirem, né, exercer essa atividade através desse kit que a gente for a fornecer, né, que vamos conseguir arrecadar com certeza através desta vaquinha, significa que nós estamos a ajudar as pessoas a recomeçarem suas vidas. Eles viviam numa certa comunidade e que por causa deste conflito, por causa desta guerra, eles acabaram saindo da sua zona de conforto para uma outra zona e chegaram nessa zona, eles precisam de ajuda para recomeçarem suas vidas, né? Assim como eu tive a ajuda para estudar, eles hoje querem a ajuda para recomeçarem suas vidas, conseguirem comprar alimentos, conseguirem alugar uma casa, conseguirem, não é, comprar um caderno para a escola. Porque o que vai acontecer? Muitas vezes, né, por causa da pobreza, né, existem aquelas pessoas que aproveitam os aproveitadores, que seduzem, né, em troca de dinheiro, né, eles seduzem. Existe a questão dos casamentos prematuros, nós encontramos crianças pequenas sendo casadas, mas até com a anuência dos próprios pais, porque querem, não é, conseguir um saco de arroz para poderem se alimentar. Então, eles trocam até os próprios filhos. Nós não queremos que isso aconteça. E para isso não acontecer, é necessário que a gente consiga o pouco de recurso que estamos aqui a pedir, no sentido de ajudarmos eles a desenvolverem o seu negócio e, com isso,
não é? Este assédio será minimizado. Então, por isso, solicitamos a todos os internautas para que apoiem nesse nosso propósito, que na verdade não é nosso propósito sozinhos, é propósito de todos, porque nós somos seres humanos. Seres humanos, eles são uma família. Então, para isso, nós precisamos desse apoio. Por isso, não é? Caso queiram dar o vosso contributo, podem mesmo contactar, né, o estúdio, podem contactar a Maiara ou podem entrar em contato mesmo, não é, com a própria Ajudemo através das nossas redes sociais. Nós estamos sempre ligados, a qualquer momento a gente responde, caso queiram ajudar de qualquer forma, nós estamos aqui. Esta é uma questão. A outra questão é dos professores, né? Aqueles que têm um conhecimento, que sabem que eu tenho conhecimento de empreendedorismo, eu tenho conhecimento de, vamos lá ver, de gestão ambiental, eu tenho, vamos lá ver, em história, etc, etc. Então, que transformem este conhecimento que vocês têm em um curso e forneçam esse curso. A nossa instituição, nós vamos receber esse curso juntamente convosco, vamos comercializar este mesmo curso com o apoio dos nossos jornalistas, no sentido de captarmos recursos e transformarmos este recurso num recurso social para darmos continuidade aos nossos projetos a nível da comunidade que se encontram parados, primeiro, por falta de parceiros, segundo, por falta de recursos financeiros e terceiro, por causa do agravamento da Covid-19. Então, esses projetos só podem desenvolver com essa estratégia que a gente está a usar neste momento. Mas para isso nós precisamos de pessoas. Apoiem-nos e vamos juntos apoiar as comunidades africanas. E muito obrigado. É simplesmente isso que eu queria deixar como recado. Não, eu que agradeço muito, Yacito Mohamed Camoedo. Aliás, estou recebendo a mensagem aqui, a IPRV DC Marcos. Que Deus, ele mora no Rio de Janeiro, fui ver aqui. Que Deus abençoe a todos nós e console os nossos corações atribulados por essa tão grande crise. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós e sua graça esteja sobre nós. Que o Senhor levante o rosto, deixando aqui uma mensagem para todos nós aqui, DC Marcos. Obrigado, Marcos, pela mensagem. Obrigado, Yacito, pela participação. Você estaria conosco na semana passada, mas infelizmente você ocorreu o falecimento de um familiar na semana passada, né? Meus sentimentos, viu, Yacito? Quem faleceu? Foi seu pai, Yacito? Obrigado. Ainda bem que vocês falaram disso. Sim, eu, na verdade, perdi uma pessoa muito importante na minha vida. Uma pessoa que digo, se eu sou esta pessoa que sou hoje, é porque eu tive a oportunidade de estar ao lado dele. Na verdade, a pessoa que me assegurou nesses 19 anos que eu não tive um pai biológico, né? Então, que é irmão da minha mãe, que me criou, na verdade. E eu perdi ele, significa que eu perdi um grande pilar, a pessoa que me assegurava, mas já estou grandinho e daqui em diante é ter uma nova forma de pensar e assegurar os outros, né? Que ele deixou como responsabilidade para mim. Então é mais ou menos isso, perdi meu tio. Pai, Poxa. eu chamo de tio pai, né, por causa deste afeto, não é, de me criar como um filho de verdade. Poxa, nossos sentimentos, né? E ele que foi o seu pilar e você teve a sustentação aí do seu tio pai e agora se pode ter certeza que você está sendo a sustentação, o pilar de muitas pessoas também aí. Você dá sequência. Obrigado, Yacito. Obrigado, deixa eu agradecer a Maiara. Obrigado, Maiara, pela participação, Maiara. Imagina, obrigada eu. Qual Boa a temperatura tarde. aí? Boa noite. Qual que é a temperatura no Ceará nesse momento aí perto do meu? Só deixo o meu Cariri no último pau de arara. Qual que é a temperatura perto aí no Cariri aí? Olha, pior que agora eu não consigo ver a temperatura. Não, mas tá exata quanto? pra Você tá sem blusa, né? De shorts e de chinelo no momento. Que maravilha, viu? Saudade de canoa quebrada. Qual que é a hora? Que horas são aí em Moçambique? Aí, aqui nós estamos com 18 horas e 41 minutos. 6h41. Aí, 10 da noite já? Que horas são aí? 23h41. 23 e quase meia-noite você aí, pegando você. Obrigado, Sim. Yacito. E aí, tá frio ou tá calor, Yacito? Qual a temperatura aí? Muito frio. Muito frio. Eu penso que são por aí 23, 22. Para nós é frio mesmo. Porra. Parece
Se calhar vocês estão mais habituados, mas aqui é muito frio. Caramba, nós estamos sofrendo. Tem que ter uma blusinha hoje aqui. Tchau, Yacito. Obrigado. Sucesso. Prazer falar com você. Obrigado. É isso Prazer aí. é todo meu. Tchau, Até Mayara, uma também. próxima Obrigado. oportunidade. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até a próxima. Até a próxima. É isso aí. Fechamos aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta. Amanhã estaremos aqui. Hoje nós fomos até Moçambique, né? Falamos desse trabalho importante. Olha, é o conflito que a gente está tendo lá em Cabo Delgado. Você vê que ele não quis entrar muito nessa questão política, nessa questão religiosa, porque a preocupação da Associação Juvenil para o Desenvolvimento de Murrupula é trabalhar com as pessoas que perderam familiares, pessoas que sofreram. E veja bem, imagine sair de uma região lá no Nordeste lá de Moçambique, cerca de 700 mil pessoas, cara, que sentindo que não estão tendo condições de ficar naquela região, estão se deslocando para outros pontos de Moçambique. E a gente que está buscando oportunidade, buscando sossego, buscando dignidade, buscando comida, e essa entidade aí está fazendo esse trabalho, tá bom? Então tá o endereço da vaquinha ali, depois a gente vai compartilhar também esse vídeo no YouTube, depois a gente vai deixar no link também o endereço, quem puder colaborar. Hoje a gente foi longe, foi lá para Moçambique, mas amanhã iremos falar aqui muito da nossa São Roque. Vamos receber o professor Mário Biasi, tem muita história, viu? Fez vários livros de matemática. Tomara que ele não coloque nenhum probleminha de matemática aqui, que aí a gente não acerta, não. Mas ele tem muita história para contar. Mário Biasi, da nossa São Roque, professor, foi diretor aqui também de educação, de cultura, homenageado lá em Sorocaba, lá a Uniso, Universidade de Sorocaba, lá a parte de matemática lá, tem uma sala com o nome de Mário Biasi. Tem muita história para contar e a gente vai falar. É bom porque a gente já está entrando no mês de agosto, que é o mês de São Roque, e é bom a gente falar aqui das coisas da nossa São Roque. Obrigado a todos, um grande abraço, obrigado Jair, obrigado ao nosso querido Guilherme, e até a Maria Clara veio na produção hoje aqui. Um grande abraço, até amanhã, valeu pessoal. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.